Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que estão assistindo de casa. Hoje, o capítulo de hoje nos traz muita reflexão, que é valiosa experiência. E nós vamos aproveitar o estar aqui, ter chegado até aqui e receber isso como uma valiosa experiência. Porque no decorrer do capítulo, no decorrer do estudo de hoje, nós vamos entender o quanto todos os minutos, cada minuto vivido é uma valiosa experiência, desde que nós nos lembremos disso, desde que nós não deixemos isso passar desapercebido. Então, vamos continuar. Cada um que foi chegando foi se recolhendo num silêncio, fechando os olhos. Vamos nos manter assim, para que nossa mente possa receber tudo que for compartilhado aqui hoje e que cada um possa refletir sobre esse capítulo, a importância que nós temos em mantermos o nosso pensamento em vigilância. Então vamos fechar os nossos olhos, deixar que a espiritualidade continue nos envolvendo com as energias salutares que preenche todo esse ambiente, como mais uma oportunidade única de aprendizado, de transformação, de conexão com o divino que está dentro de nós. Vamos então, através do Pai Nosso cantado, nos deixar envolver por essa vibração de amor, de aprendizado, de cura e de transformação. Vamos então juntos? Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair
mal. Amém. Muito boa noite a todos. Esses dias, falando sobre o nosso trabalho de desobsessão, aconteceu de uma mãe com a sua filha virem aqui na casa, passarem através do tratamento magnético, que são os passes, e depois ela sair e ficar um pouco atordoada, falando assim, mas eu não passei por desobsessão. Porque o tratamento de desobsessão, que é muito difundido, muito divulgado, é aquele onde existe um grupo de médiuns, o médium vai dar passividade ao espírito em sofrimento, que vai receber uma doutrinação, uma conversa. Esse é o padrão. Esse modelo de desobsessão que fazemos na Seara foi uma sugestão da espiritualidade. Vejam bem, quando entramos para receber o passe, embora os nossos olhos não alcancem, esse passe é para tirar a magnetização da indução do pensamento dos espíritos em sofrimento que se aproximam de nós. É como se fosse uma faxina mental. E quando voltamos aqui e estudamos, é para que a gente também desenvolva estratégias para a gente ser mais resistente a essas contaminações fluídicas. Então é um jeito de trabalhar a desobsessão, tá bem? Então foca na sua vida, como se fortalecer, quais são as artimanhas da negatividade que precisamos vencer em nós. Por isso que esse estudo, na oração da Sol, que a gente procure a libertação. Nós somos gúbios também. Nós também temos tendências à saldanha. Nós também somos vingativos muitas vezes. Então que a gente possa ter um coração limpo, né? Então vamos aproveitar o máximo possível esse trabalho. Tenta não deixar seu pensamento ir para lugares ruins. Vamos buscar esperança. Esse livro, nos dias de estudo, nós resumimos, colocamos pequenos trechos do capítulo, mesmo porque não dá para a gente colocar tudo, né? Embora na hora que pelo menos eu estou fazendo slide, eu estou lá, e agora? Não, eu queria também colocar esse, também queria ler esse pedaço, mas a gente não tem tempo, né? E também cabe a cada um fazer a sua leitura e estudar e pensar sobre isso, pesquisar sobre cada pedaço, cada parte, cada parágrafo, cada palavra que chame a atenção. Porque é diferente, é um livro para todos, mas quando nós lemos, cada um vai acessar situações diferentes um do outro. Então, vale a pena que nós fazemos um esforço próprio para ler o livro. Porque aqui fica resumido, embora a gente traga um pouco mais o meu comentário, o meu olhar sobre o que eu li, né? E a Yara, desculpa, a Lara é minha filha, deve estar pensando em mim lá. A Yara, vocês concordam comigo que ela precisa falar muito hoje? Ela falou que ia ficar quietinha, eu falei que eu não admito essa atitude, tá bom? Então, é importante que nós pegamos o livro em casa e vamos ler. Se a gente não começou ainda, a gente pode começar, que seja do capítulo de hoje. Mas é importante cada um ler o livro, tá bom? Então, o estudo que nós estamos é o livro Libertação, tá? No capítulo Valiosa Experiência. E aí eu coloquei em amarelo aqui para chamar a atenção mesmo, a mediunidade sem moral e a importância do espiritismo com Jesus. Cadê? Ele está sem tudo? Tá. Esse capítulo é uma aula profunda sobre mediunidade, obsessão, lei de causa e efeito e responsabilidade espiritual.
responsabilidade espiritual. A responsabilidade é de cada um. Não é do que vem de fora, não é de onde nós frequentamos. É claro que quando nós olhamos para fora e julgamos que aquilo não está bem feito, que isso não é certo, ele também tem responsabilidade, mas cabe a nós darmos atenção para aquilo que nós intuímos, para as inspirações que chegam e que nós sabemos que não é, e nós sabemos. Quando nós sentimos, acho que isso não está certo, cabe um olhar mais profundo sobre essas sensações, sobre esse pensamento. Então, fenômeno não é sinônimo. Eu coloquei, para iniciar nossa reflexão, a gente pode pensar junto. Fenômeno não é sinônimo de evolução espiritual. Todos nós somos médiuns em algum grau. Uns mais ostensivos, outros menos, mas procurar o fenômeno, procurar lugares ou pessoas que de alguma maneira façam um show, vamos dizer assim, né? Talvez não seja esse o termo, mas que a gente vai em busca de ficar vendo fenômenos, assistindo fenômenos e acreditando que é aquilo que é um bom, que é ser uma pessoa evoluída espiritualmente, ou que ela é um bom médium, ou melhor que o outro, que não vê, que não escuta, que não tem manifestação nenhuma, isso é por engano. E aí aqui os principais acontecimentos desse capítulo. Primeiro, a ida ao professor de ciências psíquicas, que na semana passada quem veio, a gente finalizou, né, o Rubens e o Mauro finalizaram contando que a indicação para a Margarida foi essa dela procurar um psiquista, porque o problema dela era espiritual. Então, eles a levaram para ser consultada por um psiquista. Depois, o ambiente espiritual da casa do médium, o lugar nesse consultório, vamos dizer assim, como estava esse ambiente, quem que estava lá, o que estava acontecendo lá. O André Luiz também traz isso, esse olhar do Gúbio, que foi dar uma voltinha ali e narra para a gente, traz o que se passava com cada um que estava lá. E aí ele trouxe 3 casos. Né? O primeiro, um policial atormentado pelo remorso, ou seja, obsessor de si mesmo, a gente vai falar sobre isso. Depois, uma jovem obsidiada por espíritos do passado dela, questões que ela viveu, então agora ela vivia obsidiada por eles, que já tinham desencarnados. Depois, o caso 3, um administrador público perseguido espiritualmente. Depois, a revelação importante sobre o médium da casa, que era que ele cobrava pelos atendimentos, que ele trabalhava com espíritos inferiores assalariados, ou seja, ele pagava para ter alguém que o ajudasse nesse trabalho. Usava a sua energia mediúnica como comércio. Os obsessores aproveitam a situação para enganar o médium e impedir que ele perceba a obsessão de Margarida, a quem foi buscar ajuda. Quem iria ajudá-lo, esse psiquista, então, ele foi, de alguma maneira, ali desviado pelos obsessores para que ele não desse esse diagnóstico preciso. E depois, o grande ensinamento espiritual do capítulo, que é o Espiritismo com Jesus. Então, o termo psiquista, veja que ele não está usando o termo mediúnico, ele está usando o termo psiquista. É uma pessoa que, através da sua força mental, produz fenômenos. Produz a fabricação de uma grande cota de ectoplasma, do fluido magnético, mas que não está imbuído de boas intenções. Essa é uma grande e preocupante situação. Enquanto eu estava lendo o capítulo, estava lembrando de pessoas que ficam dependentes à mercê desses psiquistas. Não só que cobram, mas que acabam criando uma dependência. Tudo depende daquilo que o psiquista falou, do que o médium falou.
E nem sempre esse médium está sendo orientado por espíritos de boa índole. Muitas vezes, por trás, tem conúbios, desculpe a linguagem antiga, mas tem acordos, justamente para prejudicar ainda mais. Vocês vejam a importância da gente tomar muito cuidado como a gente procura. Quando a gente vai se aconselhar com qualquer casa de oração, a gente precisa saber a índole. A gente precisa também observar o tipo de vida, né? Se a pessoa que está ali dotada de mediunidade, ela procura executar o bem. Não conseguimos ainda o tempo todo, mas veja, não é só vigiar o pensamento, é vigiar a nossa intenção. Olha que sério isso, gente. Qual é a nossa intenção por trás de um trabalho mediúnico? É eu evoluir ou ter algum tipo de poder ou vaidade? Enquanto o casal aguardava o atendimento no consultório, eles foram até lá. O Gúbio não tinha gostado dessa decisão deles, tentou fazer com que eles não fossem até lá, mas não conseguiu. Por quê? Porque o marido da Margarida, que era quem tomava a decisão, ele não... No texto está que ele não meditava, mas pensa que ele não silenciava para pensar sobre as decisões que ele tinha que tomar, sobre as orientações que ele recebeu, o conselho que ele recebeu, se aquilo realmente deixava ele com uma sensação leve de que era esse mesmo caminho. Ele não parava para refletir sobre isso, ele simplesmente ia fazendo. Então eles foram lá, e Gúbio com André Luiz, então foram juntos porque eles estavam ali para cuidar, para ficar atento, né, para ajudar a Margarida. Então eles foram até o consultório. Enquanto o casal aguardava o atendimento, eles foram dar uma voltinha no consultório para ver quem que estava lá e observar também a nível de estudo, e o André Luiz não deixava passar nada, né? Ele pegava tudo para passar para a gente hoje. A gente está aqui. Então, o primeiro era o policial perseguido por si mesmo. Ele não soube deter o bastão da responsabilidade dele, desse bastão, desse poder que ele tinha. Ele abusou para humilhar e ferir. Cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica. Então, quando ele estava lá no cargo, ele usava desse poder para maltratar, para humilhar as pessoas, e não pensava que aquilo não cabia a ele. Então, ele ia além do que ele precisava fazer. E então, esse personagem, ele simboliza a consciência que cobra aquilo que a justiça humana não alcança. Ele transformou o próprio dever em instrumento de violência. Agora ele recolhe na própria psicosfera as vibrações de dor e indignação que semeou. E agora, perseguido pela própria consciência, é chamado ao aprendizado da responsabilidade, da humildade e da reparação pelo amor. Depois ele ficava lembrando do que ele tinha feito, provavelmente, mas não era só porque ele pensava nisso e talvez pensasse, eu poderia ter sido menos agressivo, mas também as pessoas que passaram pelas mãos deles, que sofreram através das mãos deles, emanavam um sentimento de indignação, de raiva, e chegava nele. O pensamento, ele cria. Então, se eu penso em alguém, essa pessoa recebe o meu pensamento. Se eu penso bem, ela está recebendo o bem, uma vibração, uma energia salutar, uma energia de conforto, de acolhimento. Mas se eu não penso, se por alguma razão eu envio um pensamento de tristeza, de raiva, de mágoa, de indignação, a outra pessoa está recebendo também. E isso é uma via de mão dupla. Nós também recebemos tudo o que pensam sobre nós. Então, isso quer dizer o quê? Que depende das nossas ações, das nossas atitudes, de como nós convivemos o nosso dia a dia com o nosso próprio.
que é que nós entregamos para o outro. A partir daí, nós podemos saber o que é que nós estamos recebendo, o que está chegando para nós. No caso dele, é muito interessante, porque o arrependimento virou-se contra ele. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o arrependimento é o começo da reparação, é o começo. Só que o arrependimento abriu as defesas psíquicas dele para virar culpa. Lembra que arrependimento é positivo, culpa é a doença do arrependimento. E a partir disso, ele começa a receber as cargas que as células cerebrais começam a envelhecer muito rápido. Seria a senilidade precoce, seria o adoecimento pela demência, seria o rebaixamento da consciência. A gente fala muito, eu estou com um assunto fresquinho na cabeça, amanhã eu vou fazer uma palestra no Guarujá sobre as técnicas de obsessão. E uma dessas técnicas chama soldadura fluídica. Olha que interessante, né? O que é isso? Esses irmãos que se sentem muito mais imantados a nós através do magnetismo da nossa aura, impregnam de tal forma que podemos atrair reencarnações simbióticas, como, por exemplo, os gêmeos chifópagos. Olha que interessante. Ali não é uma anomalia espiritual, é um erro da espiritualidade, é uma anomalia espiritual, onde pessoas que se atraem pela culpa e pelo remorso se ligam tão fortemente pelo perispírito, pela energia perispiritual, que no momento da produção do corpo novo, colam-se, misturam-se as células e eles então permutam órgãos, partes do corpo. A outra pessoa era uma jovem obsediada pelo passado. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz. Esse irmão infeliz, ela casou, e aí ela traiu o marido com o irmão dele. O marido se enlouqueceu e o irmão se suicidou. Um dos dois suicidou e o outro também morreu por conta da loucura. E aí a avó dela, preocupada que ela iria ficar sozinha, porque ela foi criada pela avó, arrumou um casamento para ela. E no dia desse casamento, ou na véspera, esses dois que tinham desencarnado, eles chegaram e ficaram obsediando ela enlouquecidamente. Por quê? Ela ficava falando o tempo todo, repetindo o que um deles falava. Enfim, a mente dela, a fala dela, não era o pensamento dela, era o que eles emitiam para ela. Então, ela estava lá e ligada por fios tênues que faziam com que ela recebesse toda a informação, tudo o que eles queriam que ela fizesse. O ódio deles chegava a ponto dela não ter vida própria, dela não pensar por si mesma. Subjugação. Ela refletia, ela era só um porta-voz deles, como se fosse isso. Ela achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. A jovem está sofrendo consequências de um triângulo amoroso do passado, que terminou em suicídio, loucura e desejo de vingança. É a reencarnação explicando o presente. Muitas vezes a gente olha e não imagina e achamos, né? Deduzimos o porquê que algumas pessoas estão agindo assim. E a gente vê isso na rua, a gente vê. E a gente não imagina o que aconteceu para que essa pessoa está agindo dessa maneira. E o Gubbio fala uma coisa muito interessante. A gente associa problemas e dificuldades como sofrimento apenas, e não como um mecanismo de aprendizagem. Olha que interessante esse chamado. A dificuldade que a gente tem hoje não é punição, é a chance da gente se olhar e melhorar o comportamento. Essa jovem aqui não é o caso exato, não é a mesma síndrome, mas a gente tem um transtorno chamado Tourette. Tem até uma série. E a pessoa, então, ela não tem controle no que ela fala, no que ela faz. Fala palavrões, xinga a pessoa, e ela não tem controle, ela passa muitos vexames.
Ou seja, é uma síndrome associativa aos transtornos mediúnicos, onde presenças espirituais, por causa já do passado, altera a estrutura cerebral e induz comportamentos que ela não tem controle sobre si. Olha que interessante. Então, eu estava escutando uma filósofa falar que ela é contra o espiritismo. E ela é contra o espiritismo porque tudo a gente fala que está pagando karma aqui na Terra. Eu concordo com ela. A gente não está pagando karma. A gente está sendo convidado a refazer algo que foi mal feito. Vocês vejam que é totalmente diferente? Nós estamos sendo convidados a repensar na nossa vida, através do sofrimento muitas vezes, entendendo que se dói em mim, dói no outro, não dói? E essa postura de desenvolver, através de nós mesmos, a empatia com o outro, é que faz a gente melhorar a nossa ética, melhorar a nossa moral. Que esse é o objetivo da vida, crescer como ser humano. E o terceiro, era o administrador público. Sofre ataques mentais de ex-subordinados que tratou com severidade, resultando em danos coronários e na indução a uma cirurgia desnecessária e fatal. A corrente de perseguidores conseguiu ainda insinuar nos médicos a necessidade de cirurgia na vesícula, preparando-lhe um choque operatório que resultaria em morte inesperada. O plano foi cuidadosamente urdido. Disciplinador e correto em seus deveres, mas carente das armas do amor no trato humano, sua rigidez gerou ressentimentos que retornam como perseguições espirituais, revelando a lição central de que a autoridade sem compaixão pode semear dores futuras. Ele tinha um propósito de fazer o trabalho bem feito. Ele era um chefe, né, um administrador, tinha seus subordinados e provavelmente a forma com que ele ordenava, ele dava ordens, ele não pedia. Ele não tinha, no texto, tá, ele não usou o algodão doce da ternura. Então, quantas vezes nós não precisamos nem ter um cargo de chefia, mas se nós estamos num lugar onde, de alguma maneira, nós somos soberanos na situação, como é que nós estamos agindo com o próximo? Como que nós estamos nos colocando? Nós pedimos um favor ou nós damos ordem? Mesmo que a palavra, por favor, venha na sequência de uma ordem, como é que nós estamos enviando essa vibração? Se tudo é energia, se tudo gera uma vibração que a gente envia para o outro, como é que essa outra pessoa está recebendo e está devolvendo para nós essa energia? Nós precisamos estar atentos o tempo inteiro. Então, não é sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre quando sair daqui, quando chegar em casa, quando for trabalhar amanhã. É sobre agora. Como é que eu me acomodo no lugar que eu sentei, se eu estou atento a quem está do meu lado, se eu estou atento a quem está precisando desse lugar, de repente, se eu posso ceder o meu lugar, que o outro está... Enfim, é a todo instante nós estarmos atentos aos nossos atos, às nossas atitudes, ao que nós estamos plantando, porque nós vamos colher o que nós plantamos. E não é sobre algo extraordinário, é sobre o aqui e o agora, nas pequenas coisas que a gente não percebe na maioria das vezes, que a gente faz no automático. Porque o que a gente percebe, o que a gente planeja, fica mais fácil. Mas e o que a gente faz no automático, que a gente não percebe, que a gente está plantando, que também é semente? Teve um tempo, bastante tempo atrás, várias pessoas vinham conversar e uma espécie de queixa de determinada pessoa dizendo: poxa, mas ela é muito grosseira, nossa, ela é muito dura, nossa, ela é muito difícil, e nananã. Aí eu fui conversar com a pessoa e ela falou: mas eu trato todo mundo de querida e querido. Então, a gente tenta, olha a inteligência que a gente tem. Nós somos pessoas inteligentes, a gente justifica algo que a gente não está pronto para mudar. Ah, eu fumo. A gente sabe que o fumo é um prejuízo enorme
não só no corpo físico, mas ele marca perispiritualmente por muito tempo. Mas eu justifico que eu estou ansiosa, que eu estou chateada. Eu justifico. Ah, nessa reencarnação eu não consigo tirar. Eu justifico. Eu não consigo ou eu não quero tirar? Não é fácil tirar vício. Senão não teria gente viciada na Terra. Né? Não é fácil. Mas existe uma lei que é a lei da boa vontade. A força que a gente tem que fazer para se corrigir daquilo que nos atrasa, que nos adoece. E vejam, quando eu estou adoecida e fragilizada na minha autoestima, autoestima não é vaidade física, é como o meu espírito se vê. É a lembrança dos recalques que eu carrego na alma. Quando eu estou fragilizada e de alguma forma a sociedade me desnuda, apresenta minhas fragilidades, o que eu faço? Eu mordo, eu ataco. E aí a gente fala que a pessoa se torna reativa. O que é ser reativa, então? Procurar defesas erradas. A gente se defende na vida de forma errada, pela violência. Então, olha o que a gente está estudando, gente. Pode ter certeza que todos nós, em algum momento, já fizemos igual. Mas não pode ter certeza, e não é em outras reencarnações, não. Como a Sol está falando, foi agora. A gente faltou com a educação, sim. A gente já foi grosseiro, já medimos o outro pelo trato social, já tratamos o outro como se fosse inferior ou superior. Precisamos acordar agora. Não vamos sofrer com leite derramado, mas a gente precisa começar a mudar. Não, pelo amor de Deus, calma. Pessoal, ó, pessoal, está sendo feito um quadro específico, tá bom? Por favor, hein? Você está lendo um assunto que pode ter parecido com você. Pessoal, calma. Por favor. Quando você tem a necessidade de passar por um trânsito cirúrgico, uma intervenção médica, por favor, confie. Mesmo que tenha situações da espiritualidade agindo, melhore, vibre no bem, se alicie a espíritos de luz. Todos nós temos esse poder, viu, gente? Todos nós. Então, nós precisamos seguir adiante. Aqui está falando de um caso específico. O senhor vibra como ele na maldade, na tirania. O senhor passa, faz trapaça em cima dos outros, carrega a alma dessas torpezas. Então, preste atenção, tá bom? Não estamos aqui estudando para que o medo seja o nosso condutor. Não é isso, hein, gente? Tá bem? Nós estamos estudando para sanar algumas memórias que trazemos na alma que não são boas. O administrador, ele tinha, todos eles estavam numa sala repleta de espíritos obsessores. Tinha lá o médico encarnado e tinha a Margarida com o esposo e eles com seus acompanhantes, mas tinha muito mais obsessores. E esse administrador, ele tinha um espírito, André Luiz percebeu um espírito lá com um ar humilde, e aí esse espírito veio conversar com eles, esse irmão veio conversar com eles e falou que também tinha sentido a vibração deles, como eles não emitiam luz para poder, né, se passar por um também trabalhador, também um servo do Saldanha e do Gregório, ele estava lá quietinho, mas ele estava acompanhando esse administrador. Por quê? Porque ele tinha boas intenções nos atos dele. Ele usou de maneira errada no trato com as pessoas, mas as intenções eram boas. Então, ele tinha esse espírito do bem acompanhando para que tudo desse certo, para que ele não desencarnasse na cirurgia. Deve. E aí nós voltamos, então, nessa frase, nesse texto que estava lá, ó, fios tenuíssimos de escura energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz, da moça que estava lá com os obsessores, né, com o marido que tinha desencarnado, que se lhe mantinha à esquerda, achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele.
à maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança com todas as características de idiotia e inconsciência. O André Luiz descrevendo a visão espiritual da paciente. Eu coloquei essa imagem para a gente ter uma ideia, olha, do que são esses fios. Tá vendo? Aqui atrás o obsessor, ele induzindo, ele totalmente ali no pensamento, na mente dela, fazendo com que ela repetisse o que ele falava. E ela ficava dizendo coisas que não tinha nada a ver. Então, e não era, estava sendo induzida por eles. O desenho aqui é bem legal, porque ele vai mostrar não só o sistema nervoso que a gente conhece na questão cerebral, mas aqui, ó, caminho do tronco encefálico para a medula, que vai mexer nos plexos, vai paralisar o corpo. Entende os efeitos? Para chegar nesse ponto, existe muito tempo. Não é rápido. Não é só uma presença de um dia. São anos, né, da perturbação. E veja que o nosso corpo tem defesas naturais. Aí eu gosto de lembrar Joana de Ângeles, vocês sabem disso, né? Quando a gente estiver num momento difícil, que fica difícil até a gente vincular a cabeça na oração, que a gente se esforce para lembrar das pessoas que a gente tem ternura. Porque a ternura produz hormônios espirituais dos mais protetivos, mais organizadores. Aí nós voltamos então para o caso da Margarida, que era quem foi para o consultório com o esposo, que foi orientada para que procurasse esse psiquista. Ela foi levada por Gabriel, marido dela, tá? Que ela estava profundamente obsediada, Amando de Gregório, Saldanha, tinha os 60 obsessores, era uma turma lá com ela. No consultório, o Saldanha, que era responsável por cuidar dessa obsessão para levá-la à loucura, enfim, exterminar a Margarida, ele dispensou os outros e ele ficou cuidando pessoalmente ali do caso dela. Então, lá no consultório, nesse renomado professor de ciências psíquicas, Gúbio, André Luiz, Eloy e o obsessor Saldanha acompanhavam esse casal. E, enquanto eles estavam lá, eles foram fazer aquela voltinha que foi que a gente comentou sobre os outros que estavam lá. A visão espiritual desse contexto. O psiquista possui grande capacidade de vidência. Ele vê os obsessores e os fluidos que prendem Margarida, mas seu padrão moral o sintoniza com entidades inferiores e vaidosas. Ele tem uma mediunidade, não sei se a gente pode falar elevada, mas assim, a ponto dele ver tudo isso, dele dar um diagnóstico preciso, mas a forma que ele usa dessa mediunidade dele, dessa ferramenta que ele recebeu para trabalhar e para lidar com as questões também do passado dele, ele faz mau uso, ele usa de forma errada e aí ele não consegue ter ao lado dele espíritos de luz que possam ajudá-lo, ajudando no diagnóstico preciso, verdadeiro da Margarida. Então, quem é? Ele está sintonizado com quem? Ele traz espíritos da sombra e aí não é confiável e não dá para confiar no que ele pode acessar. O legal disso é a gente pensar que a gente associa médium forte e médium fraco. A gente, na nossa ingenuidade, às vezes até na nossa falta de informação, a gente acha que médium forte é aquele que faz alarde, grita, faz gestos né, dos mais complicados. E às vezes o médium, que na verdade seria forte, é aquele que é suave, gentil, muito sintonizado com as correntes do bem. Então, ele é um médium muito passivo aos fluidos benéficos. E ele filtra e devolve, filtra e devolve. Então, mediunidade forte é aquela que nos induz a nos tornarmos seres humanos melhores. Quando você escuta um padre e na homilia ele te toca o coração, você pode nem lembrar de tudo que ele falou,
Mas se você saiu da igreja tocado, você pode ter certeza que ali tem um bom médium. Mas você pode ir na mesma igreja com um padre que fala bonito, e fala palavras difíceis, mas seu coração saiu do mesmo jeito. Então não é pela demonstração, é pelo aquilo que faz a gente falar, nossa, eu vou ser um ser humano melhor, eu vou tentar ter paciência com meu filho. Né? Eu vou tentar entender o que está acontecendo dentro da minha família, eu vou tentar ser paciente. Eu vou parar de trocar de trabalho toda vez. Vou parar de reclamar de todo empregador e vou falar assim, não, eu também tenho que aprender a ter disciplina e aguentar as pressões. E assim por diante. O diagnóstico falso é influenciado por seus próprios guias inferiores, aliados de Saldanha. O psiquista mente. Ele diz ao marido tratar-se de apenas de um problema orgânico, simples, garantindo o triunfo temporário da obsessão. Ele diz, ele até percebe que há algo mais, mas ele recebeu, ele foi um dos ajudantes dele, vamos dizer assim, da equipe desse psiquista. Ele foi comprado por Saldanha, que é o responsável pelo caso da Margarida. Ele recebeu uma orientação, ele comprou um desses ajudantes dele com promessas, olha, você não deixa que eles fique sensibilizado com o caso da Margarida. Então, e aí você pode visitar, enfim, prometeu coisas para ele lá naquele lugar onde a gente já viu em capítulos anteriores, onde eles viviam, onde acontecia de tudo que o Gregório comanda. Então, ele recebeu, quando ele chamou esse auxiliar, vamos dizer assim, e perguntou, né, o que acontecia com a Margarida, ele falou que não era para ele dar tanta atenção, que era para ele dizer que ela precisava ir receber um tratamento de choques. Ou seja, ela que fosse internada, porque choques elétricos iriam resolver o problema dela. Mas ele, assim, ainda tentou, falou, mas será que... Não, e ele riu e falou, não é isso. Então, esse médium, esse psiquista podia ter feito algo, mas ele não estava bem assessorado, vamos dizer assim, pela luz, e ele aceitou e ele deu um diagnóstico para a Margarida, que não era o que, apesar do Gubi, do André Luiz e de toda uma equipe estar lá, na vibração, mas ele não deu um diagnóstico e o marido entendeu que era aquilo, então, que tinha que fazer. Fugiu alguma coisa, Yara comenta, e depois, se eu lembrar, eu trago. Quantos psiquistas, médiuns equivocados que nós tivemos na evolução dos tempos? Quantos passaram? Dotados de um grande poder magnético, mas que fizeram péssimo uso. A gente pode falar da atualidade, mas a gente pode voltar nos séculos e vamos ver grandes magnetizadores, grandes magos negros. Agora vejam, nós vivemos uma época de grandes transtornos mentais. Sempre tivemos, né? As pessoas com doenças mentais eram tratadas, afastadas da sociedade, como se fosse até uma doença com contágio. Depois veio o Pinel, tanto que ficou associado ao nome, né? Um psiquiatra francês que organizou a saúde mental levando a locais de tratamento, né? E aí ficou o termo associado à pessoa que tinha doença mental, era Pinel. Muito bom. Vamos lembrar que na sucessão das reencarnações, olha o que a Sol nos falou até agora, nós atraímos para nós aquilo que causamos no outro. Ele foi um médium que induziu o sofrimento psíquico. Porque o processo de obsessão em cima de Margarida é para que ela fique louca. Não é qualquer coisa, gente. Perder o controle de si mesma é a pior perda que a gente pode ter. Então, se ela vai receber choques elétricos, a gente sabe, até pela humanização da psiquiatria, que foi banido o choque. Né? Foi banido o choque. Lobotomia, obrigada pela lembrança. Né? Graças a Deus.
Mas essas pessoas que induziram pela mediunidade voltam com um transtorno chamado esquizofrenia. Quanto mais duro e menos arrependido e menos voltado a se corrigir, mais complicada é essa doença. Mais quadros de delírio, transtorno de dificuldade para identificar a juízo de realidade e mais quadros de alucinação. A alucinação é um lembrete pelo próprio corpo, através do olfato, da visão, da audição, né, do toque, né, da sinestesia, de que a gente machucou. Olha que interessante. Então, voltamos com o poder mental de reviver em nós o que causamos no outro. Isso não é uma punição, isso é um lembrete, que se eu não vou por amor, eu vou ter que ir pelo enfrentamento da dor. Eu lembrei, quando o psiquista ele vai cuidar da Margarida, atender a Margarida, ele se concentra e aí ele começa a emanar, né? Sai por todos os poros, mas principalmente pela boca, pelas narinas, um fluido. E aí ele diz, André Luiz narra para a gente que todos nós, de todos, isso não é só não é algo dele, um poder que ele tem, mas todos nós, acontece isso com todos nós. E quando ele está exalando esse fluido, esses auxiliares dele, esses obsessores, todos esses que estão na sala tinha lá 8 pessoas aguardando, né, pelo que a gente tem, tinha muito mais. Vamos imaginar que tinha muitos espíritos obsessores naquele ambiente. E eles se aproximam e eles começam a inalar. Como se eles aspirassem aquilo. Então, se a gente for imaginar, eles, né, sugando aqui, eles são verdadeiros vampiros, sugadores disso que sai, desse fluido que sai do psiquista encarnado. E aí, penso eu que quando ele termina esse trabalho, ele deve estar acabado, né? Senão, ele está lá sustentado por esses obsessores que querem que ele mantenha em pé. Como que nós, se a gente for pensar em alguns momentos quando nós trabalhamos, não importa se a gente trabalha, é voluntário numa casa espírita ou não, mas no trabalho, no dia a dia, porque todo trabalho é doação. Mesmo o trabalho, quem está lá fazendo faxina, quem está lá no teu trabalho como chefe de alguma empresa, não importa, é trabalho, é doação. Como eu termino o dia, o que eu exalei, o que saiu de mim como fluido, porque sai a todo instante, e quem é que veio se alimentar dos nossos fluidos. É claro que isso cabe se aprofundar mais, né? Porque você vai falar, eu cheguei cansado, então todo dia eu estou alimentando quem? Vale a pena a gente pensar, né? Porque se tudo é trabalho, não é só quando a gente está numa casa espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica lá, não importa. Nós estamos a todo instante doando fluidos. É uma via de mão dupla. Quem é que está se alimentando daquilo que nós emitimos? É que eu estava lembrando do mutualismo. Lembra na escola, nas aulas de biologia? Tem a vaquinha cheia de carrapatos. Não, é sério. E sempre tem o passarinho que é um mutualismo. Tem uma parasitose, tem uma dependência, mas se ajudam. Ou seja, desculpem a loucura, meu pensamento às vezes não é muito simples, né? Às vezes vai acontecer desses espíritos sugarem muito do fluido desse médium imprudente. Mas eles sabem que se sugar demais, pode chegar a óbito. Se chegar ao óbito, acaba o hospedeiro. Se acaba o hospedeiro, acaba a mamata. Isso é um mutualismo. Deu para entender o raciocínio? Maluco, né? A visão de Gubbio sobre o fenômeno mediúnico. Fazer psiquismo é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante.
visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo. Essa é uma parte que eu li, juro que eu li com angústia. Porque a gente lembra da responsabilidade, né, gente? Mediunidade não é uma brincadeira, não é um jogo. A gente lida com vidas. Muitas vezes aquilo que a gente fala, a pessoa leva ferro e fogo. Olha a responsabilidade moral. Vamos lembrar de corresponsabilidade? Se eu incitar pelo meu magnetismo pessoal, vai lá, não deixa isso barato. Vai lá, não deixa isso barato. Vai lá, não deixa isso barato. E a pessoa falou, foi a Yara que mandou. Eu sou mentora de um crime. Não coloquei a mão, mas coloquei a minha força de mente. Vocês entendem o poder da persuasão? O poder da indução? Olha só. Então, quando você está conversando com um amigo que está depressivo, a depressão tira o senso de realidade da pessoa, né? Porque a dor dói. A dor dói, não dói? E aí eu falo qualquer coisa para ela sem a medida desse algodão da ternura, sem medir que, às vezes, o excesso de rudeza pode machucar ainda mais. Eu sou corresponsável pelas consequências daquela situação. Então, entende que falar não é só falar? Pensar não é só pensar? Não é para a gente ter medo, é para a gente se acercar de mais responsabilidade. E como? A boa leitura. E a gente se olhar, será que se eu visse alguém agindo como eu estou agindo, o que eu ia achar? Olha que conselho que a espiritualidade nos dá pelo Evangelho. Se eu visse alguém agindo como eu estou agindo, o que eu ia achar? Eu ia ficar feliz ou com vergonha? Bom, chegamos na resposta, né? O perigo do fenômeno sem moral. A mediunidade por si só é apenas uma ferramenta neutra, comparável ao dinheiro ou ao intelecto. Aí eu coloquei essa imagem para a gente ter uma ideia de como estava a sala do consultório, né? Margarida de costas, com todos ali os ovoides que foi falado nos capítulos passados, aí, acho que no 6, enfim. E eles todos ali amando do Gregório e ali administrados por Saldanha, que ficava de olho nela o tempo inteiro. Imagine o que é ter um obsessor 24 horas, não só do lado olhando, tem uns que são mais só, fica ali, esperando uma oportunidade. Esse, ele não deixava ela em paz um segundo, porque era para enlouquecê-la. Então, ele não deixava um segundo e ainda tinha todos aqueles parece crânios, né, cérebros ali em volta da cabeça, todos ligados, está vendo ela? E aí, lá o psiquista, o anão, que falou para ele que não era para se sensibilizar, com que o caso dela não era nada tão sério, que se ela fosse internada lá, os choques se resolveriam. Ele foi comprado, e todos os obsessores, todos os outros lá em volta. Então, fico imaginando que quando a gente vai numa casa, num consultório psiquiátrico, em lugares... É isso aí. E como que a gente fica lá? Acho que no celular, lá olhando o TikTok, esperando o tempo passar para ser atendido na UPA, para ser atendido no médico, não importa. O que a gente fica fazendo nesses lugares enquanto nós não somos chamados, enquanto não chegou a nossa vez? Olha o que a gente pode fazer, o quanto a gente pode ajudar. Mesmo que a gente não saiba da história de cada um, mesmo que a gente não saiba o porquê, o que ele fez, não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo, com a oportunidade que nós estamos tendo de trabalho. Não precisa estar numa casa espírita, não precisa ir na igreja, não precisa estar só nessa função na hora de entregar uma marmita, mas sim o tempo inteiro, em todos os lugares que nós estamos. Poder psíquico ou fenômeno. Natureza, capacidade orgânica e anímica comum. Todo mundo tem.
é como ter dinheiro ou não ter, é como ter roupa ou não. Todo mundo tem essa capacidade. Foco, informação, curiosidade, vaidade ou lucro material. Sintonia vibratória, atrai entidades do mesmo nível, frequentemente zombeteiros ou ignorantes. Resultado espiritual, agrava os débitos do médium por perda de tempo e egoísmo defensivo. Só o caso do psiquista, que trabalhava com isso, não. Todos nós somos médiuns. Então, cada um no seu grau, nós tem a sua responsabilidade. Mediunidade com Jesus. Não tem um outro exemplo para a gente colocar, né? Autoridade moral, a espiritualidade. Natureza, conquista evolutiva e contínua do espírito. Foco, trabalho santificante, renúncia e amor ao próximo. Sintonia vibratória, atrai benfeitores e mentores da luz. Resultado espiritual, transforma a capacidade psíquica em um instrumento legítimo de salvação e redenção. Atrai benfeitores e mentores da luz. Nós vamos receber vamos começar a agir agora diferente, porque agora eu estou sabendo que se eu pensar assim, se eu agir assim, eu vou ter... A gente sente que a vida melhora. Fica tudo mais fácil? Talvez não, mas a gente fica mais forte para entender e para seguir em frente, para dar conta, para dar conta dos desafios que chegam, sabe? Então, a gente sabe, então, que nós estamos mais fortalecidos, acordamos com certeza de que vai ser mais um dia que a gente vai dar conta, que Jesus está do nosso lado, é sinal de que nós estamos acompanhados por espíritos de luz. Não é diferente. Eu vou dormir sabendo que eu vou ter uma boa noite de sono, ou então que talvez eu vá ter que ficar ao lado de alguém, porque ter que cuidar de alguém, então minha noite de sono vou ficar com sono, não vou acordar cansado, mas eu estou sabendo que eu vou dar conta daquilo, que se chegou para mim é porque é meu e eu dou conta daquilo. Então é sinal de quê? De que nós estamos acompanhados por espíritos de luz. Nós não precisamos ver, nós não precisamos ouvir uma voz aqui falando, olha, eu estou com você, eu sou fulano de tal, espírito tal. Não, é sentir. Quando nós começamos a ficar bem nos processos, nos desafios do dia a dia, nós estamos acompanhados por espíritos de luz. No Evangelho vai falar sobre a eficiência da prece. Não é pelas vossas genuflexões, pela multiplicidade das vossas palavras. Desculpa a linguagem, que a linguagem está no Evangelho. Genuflexão, o que é? Ficar ajoelhado na cama. Não é pelo monte de palavras ou porque a gente lembra de espíritos nobres. Allan Kardec, Bezé de Menezes. Não é porque a gente lembra deles que está tudo resolvido, gente. Tá bom? Tem que unir a ideia ao sentimento. A gente não fala assim, vamos afinar a nossa sintonia? Vamos sintonizar. O que é sintonizar? É entrar na frequência. Não adianta no desespero, Pai nosso que está no céu santificado. Qual é a utilidade disso? Toca teu coração? Você sabe até o que você está falando? Então não é a palavra, é o significado. No nosso cérebro tem uma área de Broca e outra de Wernicke. Uma interpretação da palavra, outro sentido da palavra. Olha que interessante, até o cérebro distingue. Nós precisamos também, não é pela palavra, é pelo sentimento, pela carga emocional atrás da palavra. Não sei se foi o Dr. Rício, se foi você, foi no Evangelho ou no momento da rodinha, mas que falou sobre a oração, né? Que não é isso tudo que a Yara falou, de se ajoelhar e vou me ajoelhar e vou fazer uma oração, mas eu estou pensando que eu vou ficar de joelho 30 minutos, porque depois eu tenho que fazer isso, Não, que seja um segundo. E nem sempre, às vezes, é parar para orar, mas o sentir, o estar atento o tempo todo sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta e que, às vezes, vale uma oração. Eu tive uma experiência hoje, eu encontrei uma pessoa que estava fazendo um trabalho voluntário. E já tinha passado do horário que ela deveria estar ali, mas ela estava ali, fazendo esse trabalho, fazendo o trabalho dela. Se olhasse para ela fisicamente, era notório que ela estava cansada,
que ela estava com calor, que ela estava... o cansaço. Mas ela estava ali e na hora que eu olhei, no momento que ela foi fazer o movimento do trabalho dela, eu me emocionei e eu senti uma... É como se eu tivesse feito uma conexão direta com o divino, através dela. E foi tão intenso que eu, que me seguro, porque eu, né, tento não ficar demonstrando, eu não consegui segurar. E aí ela perguntou se estava tudo bem, e eu agradeci porque eu não conseguia falar. Depois eu entrei e eu fiquei nesse estado, menos porque eu queria ficar com isso, mas eu fiquei envolvida por esse estado de tocar o divino no segundo que eu olhei para ela. E é uma oração. Isso é, aí eu lembrei na hora, que eu não sei se foi no Evangelho, não sei em que momento, mas foi aqui, que falou sobre isso, sobre esse sentir a oração, que é uma oração. Então, não são palavras, não são, talvez, movimentos, mas é um instante que você se permite, sabe, observar, e aí você toca o divino de maneira tão intensa que valeu, acho que assim, o restante da minha vida e tudo que eu vivi até hoje, aquele único momento que eu olhei para aquela pessoa praticando a caridade verdadeira. Ela não estava ali para agradar ninguém, para mostrar nada para ninguém. Ela estava praticando a caridade de verdade. E eu senti isso quando eu olhei para ela. Jesus não ia deixar a oração do Pai Nosso. Ele falou que não precisaria, mas como os apóstolos pediram, ele fez então a oração do Pai Nosso. O que a Sol está dizendo é que a gente organiza a cabeça em pensamento, mas a oração vai além do pensamento. Você vê um pôr do sol, aquele banho de luzes, te leva para um estado de consciência que é uma prece. Você escuta uma música que remete a algo bonito da sua infância, te associa uma carga emocional de luz, é uma prece. A prece é um ato. Ele é muito mais dinâmico do que simplesmente parar. É que nós somos indisciplinados para permitir que essa luz seja contínua em nós. Então a oração é um ato de leveza, né? Quando você vê algo que te encanta o coração e aquele encantamento te faz ter esperança, é uma prece. Então tudo é prece. Como o mal se articula, a teia da ilusão. Por que a paciente não foi curada? A perigosa aliança entre a inteligência encarnada, vaidosa, e a sombra desencarnada. Ela não foi curada, porque ela também precisa, como né, já foi dito, e é dito sempre, tudo é aprendizado. Tudo, nada que chega para nós errou de endereço. Então, nós vamos aprender com todas as situações que acontecem. O escândalo é necessário, mas é daquele que o provoca. O determinismo. Não existe determinismo. Então eu vim para sofrer isso. Calma lá. Lembra que Jesus deixou várias parábolas. Ele falou que existe a porta larga e a porta estreita. Então, se ela tivesse acompanhado o estímulo para se retificar, talvez tivesse poupado muito sofrimento. O problema é que a gente sempre acha que o vizinho tem que melhorar. Eu não. Se a gente for olhar a história, né, da Margarida, ela é filha de um juiz, e o Saldanha, porque ele se sentiu a dor que esse juiz causou quando condenou injustamente o filho dele, a gente vai pensar, tá, mas a filha está pagando pelo que o pai fez, né? Parece que não faz sentido isso. A gente segue. Saldanha, o obsessor, mantém o controle magnético direto e implacável sobre o cérebro de Margarida, como a gente já viu ali atrás. Segundo, guias do psiquista, entidades inferiores, sintonizam-se com a vaidade do psiquista e colaboram com Saldanha para manter a farsa e a cegueira. O professor, o psiquista encarnado, possui a visão do fenômeno, mas ouve seus guias inferiores, ignora a necessidade de cura moral e cede ao orgulho profissional.
E quarto, Gabriel, o marido, recebe o diagnóstico falso, é apenas um problema orgânico e vai embora iludido, adiando o socorro espiritual verdadeiro. Por que ela não foi curada? Porque ela tinha toda essa elaboração, esse planejamento para que isso não acontecesse. Mas ela tinha toda uma rede de desapoio. Né? A gente fala da rede de apoio, né? Ela tinha toda uma rede de desapoio. Embora estivesse Gúbio, André Luiz ali, Gúbio, né, para cuidar, amando não, né, a pedido, não é, para que acompanhasse esse caso. O contágio das sombras. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí, o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos. Porque, se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Gúbio. A Yara vai explicar melhor. Eu fico lendo. Vocês sabem que não tem um dia que se passe que eu não pense se eu estou certa ou estou errada. Não tem um dia que eu fico pensando se eu estou ajustando, se eu estou errando. Se eu estou ajustando, estou errando. É até meio auto-obsessivo, né? Bem cansativo. Mas a gente precisa. Né? A gente precisa porque a vaidade, ela paralisa a gente numa ilusão de que a gente já faz o bem, que a gente já está livre. E aí, quando a gente vai ver, a gente tem pequenas falhas morais. Lembra a lição da virtude no Evangelho? Nós já somos pessoas com algumas qualidades, mas que pequenas falhas morais desmerecem ou enfraquecem essas qualidades. Olha aí. Então, nós temos que tomar cuidado e estudar o nosso temperamento. Qual é o seu temperamento? Mais tristinho? Mais irritadiço? Mais vaidoso? Mais iludido? É revoltado? Está buscando ilusão demais? Está valorizando mais o corpo do que a alma? Onde que está errando o tempero da vida? A gente precisa se estudar. A força da paciência diante da derrota. A arrogância da sombra. Vitorioso na farsa, Saldanha debocha da tentativa de cura. Ele convida seus aliados a marcharem firmes na vingança. Quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. A resignação do mestre. Em vez de usar seu poder superior para destruir o obsessor ou forçar o psiquista, Gúbio respeita o livre-arbítrio. O livro relata: endereçou-lhe Gúbio triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanhou-o humildemente. Quantas vezes nós queremos impor a nossa certeza, queremos impor a nossa vontade, o nosso olhar, aquilo que é certo para nós. E aí nós deixamos de agir amorosamente. Porque naquele momento eles estavam festejando a vitória. Né? E Gúbio podia usar do poder que ele tinha ali. Mas ele, humildemente, ele disfarçou a tristeza. Porque só de imaginar a cena de alguém que saiu ali com um falso diagnóstico e que poderia ser internada, e imagine o quanto que ele teve que se esforçar para disfarçar uma decepção, não é verdade? A grande lição: a verdadeira elevação espiritual não impõe resultados à força. Ela trabalha com paciência amorosa, aguardando a lei de causa e efeito e o momento exato para o resgate. É tudo no tempo de Deus, a gente fala. Mas, na verdade, é tudo no nosso tempo de aprendizado. Quanto mais a gente parar para refletir, para entender o porquê daquela dor, esse tempo de Deus, na verdade, é o nosso tempo, né? Vocês vejam que as brincadeiras da infância, lembra antigamente? Bandido e mocinho?
Então a gente lê um romance como esse, que é uma vida real, mas é uma história romanceada, e a gente pensa os maus e os bons. Gúbio não. Essa é a diferença. Ele vê todos os irmãos. Por isso que ele não ultrapassa o limite. Nós temos a impaciência da dor. Meu Deus, vamos resolver. E a gente faz às vezes de qualquer jeito, e às vezes a gente atrapalha. Não é só não arruma, a gente prejudica. Então veja a sabedoria do Gúbio. Ele lida com a própria dor. Ele não transfere a dor dele para o outro. Ele espera o tempo da evolução de cada um. Tem uma coisa linda do Evangelho, né? A fé não se impõe, a fé não violenta. Ah, gente, a fé não violenta. Então, vejam que esse exemplo do Gúbio, ele vai esperar. Vai esperar. Tem que andar 1000 passos, andar mais 2000 passos. O Dr. Risse vira e mexe, fala essa expressão. Né? Se alguém quer roubar a sua túnica, entrega a túnica. A gente tem muito medo da perda. Eu vou perder. Estava conversando com uma pessoa que se a gente ficar nessa matemática, nessa contabilidade de quanto eu perdi ao longo da vida, a gente vai entrar num pessimismo, num derrotismo e numa dó de si mesmo, que é lógico que a gente vai adoecer. Tem contabilidade que não faz. E uma vez o Dr. Risse, amigo espiritual da casa, falou assim, ninguém perde nada, devolve. Ninguém perde nada, devolve. Então, se alguma vez na sua vida você acha que você foi lesado, que você perdeu alguma coisa, que alguém tirou, lembra que você só está devolvendo alguma coisa que você não lembra exatamente o quê. Mas como Deus é justo e se permitiu que algo acontecesse, é porque a gente tem uma vinculação com o fenômeno. A natureza do fenômeno mediúnico e a mecânica da obsessão. Tá lá, 2 interrogações, tá vendo? Que são perguntas para a Yara responder. Ah, tá. Que era para eu não esquecer. Acho que já foi resolvido, talvez, então eu já coloquei lá. Não posso esquecer que é a Yara que sabe. Segundo as palavras de Gúbio, porque o dom da clarividência ou das faculdades psíquicas não é um sinal automático de elevação espiritual, e como podemos explicar melhor a comparação com a posse de dinheiro e conhecimento? Primeiro, a clarividência ou qualquer faculdade mediúnica é uma faculdade também biológica, também orgânica. Então, os treinos psíquicos que nós tivemos em outras reencarnações estão gravados na memória perispiritual como um saber. Mas saber não quer dizer sabedoria. Vamos lá. Lembra que na categoria dos espíritos ignorantes tem lá o pseudo-sábio. Olha que interessante. Pseudo-sábio. Ele tem algumas informações, mas ele não é sábio, na verdade, porque a sabedoria dele não é útil, não faz o bem. Então, nós temos a faculdade, mas agora nós precisamos ajustar de uma maneira que ela não faça prejuízos. Aí o evangelho, desculpa, eu estou muito evangélica hoje, vai dizer assim, a gente não pode culpar o cavalo desgovernado pelos acidentes que causa. A mediunidade é um carro desgovernado se a gente não tiver o conúbio, contato mental com espíritos mais elevados. Precisamos atrair a atenção de bons espíritos. Não é que a gente já merece. Nós precisamos atrair a simpatia dos bons espíritos. Tem mais? E por que o dinheiro, né? A mediunidade, gente, é uma coisa da natureza. Eu não posso comercializar. Eu tenho que entender que mediunidade é uma ferramenta para a caridade. Caridade não se cobra. Não se cobra nenhuma gratidão, nenhum obrigado. André Luiz descreve detalhadamente a ligação ao obsessor. Fios tenuíssimos de escura energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz. Como esse processo constante, como magnetizado e magnetizador, atua para anular a vontade da vítima. Muito bom. Nós temos uma parte do nosso cérebro chamado tronco encefálico. Essa parte vai trabalhar o automatismo, os impulsos automáticos. Ali existe um bombardeio de magnetismo deletério. O que é deletério? Que induzem a atitudes que estão representados nessa memória do tronco encefálico a danos causados que existem em nós, na nossa memória. Então, eles acordam, através da indução magnética, comportamentos falhos.
Por isso que quando na oração do Pai Nosso a gente fala assim, nos livrai da tentação, nos livrai-nos de todo o mal. A tentação está dentro, gente. Não adianta afastar maus espíritos se eu não afasto do meu coração a maldade, a inveja, a calúnia, a corrupção. Então, vamos lembrar que eles acionam, através da indução do magnetismo, as tendências erradas que ainda não foram erradicadas na nossa alma. É por isso que eles conseguem, paulatinamente, pouquinho a pouquinho, da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, até a possessão, que é o domínio completo, onde a pessoa fica extremamente dominada, ela perde o direito da vontade, momentaneamente, é claro, temporariamente, e aí, então, tem a dominação fisiológica. Tá? Então, é um processo que precisa também ter conhecimento, né, gente? O obsessor, então, não é burro. Às vezes, o obsessor é ignorante de Deus, não da ciência. E para encerrar, né? De acordo com a advertência de Gubbio, se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Como essa frase se aplica ao risco real que correm as pessoas que buscam intercâmbio com o mundo invisível através de profissionais sem capacidade de sublimação moral? Ai, tá dando uma dor no peito. É seríssimo, gente. Lembra quando a gente era criança e a gente ia brincar na fogueira e o pai falava assim, quem mexe com fogo faz xixi na cama? Sabe assim? Você não sabe nem com o perigo que você está lidando? É exatamente isso. Tomemos cuidado, gente. Buscar o intercâmbio com a mediunidade, por favor, não compre favores. Não compre favores. Eu quero morrer de catapora quando a pessoa vai procurar um médium e esse médium, nesse teor aqui, desmancha casamento. Derruba um para subir o outro. Desde quando a nossa felicidade pode ser construída com a desdita de alguém? Desdita, a palavra antiga de novo, né? Desde quando a nossa consciência vai se manter limpa, sabendo que eu causei um dano? Vai chegar uma hora, igual aquele homem que trabalhava com a justiça, né? Aquele delegado. Vai chegar uma hora que as defesas psíquicas vão ter que assumir aquilo que fez. Então, gente, tomemos cuidado onde vamos buscar orientação. Presta atenção. Presta atenção na vibração. Presta atenção no que você está buscando. Tá bom? Não peça facilidades para o mundo espiritual. Peça ferramentas. Tá bom? Não tem caminho fácil com o mundo espiritual. É sacrifício, sim, porque a gente tem que sacrificar a nossa vaidade. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Sacrificar os nossos ressentimentos. Então, gente, vamos lembrar disso? A espiritualidade vai ajudar e vai carregar a gente no colo, igual a oração pegadas na areia. Mas a gente tem que ter a vontade. Então, não vamos nos iludir mais? Não vamos mais barganhar com Deus? Vamos seguir o caminho da cartilha agora? Né? Eu acho que acabou. Só tem uma oração aí no final que eu coloquei, porque aqui é a paciência do bem. Diante do fracasso da consulta e da comemoração sarcástica de Saldanha, o instrutor Gubbio responde apenas com triste sorriso, a gente já falou, né, e acompanha humildemente. E qual a importância da postura de Gubbio frente ao livre-arbítrio? Porque um mentor de alta hierarquia espiritual não age com violência ou imposição para salvar Margarida naquele exato momento? Yara respondeu, né, porque tem o tempo dele, e essa resposta ela já deu aí atrás, a gente pode passar. E a grande lição do capítulo, que é o fenômeno sem o evangelho é uma armadilha. O capítulo Valiosa Experiência desmistifica o fascínio pelos poderes psíquicos. André Luiz nos prova que consultórios e templos cheios de evidência, mas vazios de amor e renúncia, são alvos fáceis das trevas. A mediunidade é ferramenta, a moralidade é a direção. A verdadeira proteção e o socorro eficaz não residem em encontrar quem apenas veja os espíritos, mas em cultivar a elevação íntima que nos ligue aos mensageiros da luz. A paciência de Gubbio nos ensina de forma definitiva que a vitória do bem é construída na humildade, passo a passo, respeitando as leis de Deus. Esse pode passar, trocou. Aí eu encontrei lá a ladainha da humildade. É uma oração que diz: do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor. Do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor. Do desejo de ser aceito, aprovado e adulado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer
que cresça a tua graça aqui, reina em mim, Jesus. Do temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor. Do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado, livra-me, Senhor. Do temor de ser escarnecido, ridicularizado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde. Que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça aqui, reina em mim, Jesus. Vamos nos silenciando, então, e pedindo mais uma vez, mais um pedido em formato de gratidão pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa casa e em outras que edificam um bem em cada um de nós. Que possamos estar presente em todos esses lugares, mas presente de verdade, de alma, de coração, presente de espírito, para que nós possamos receber tudo o que essa espiritualidade amiga e amorosa, que não se cansa de cuidar de nós, que não se cansa de estar ao nosso lado, para que não desiste de nós. Então, que nós não nos esqueçamos disso, que a todo instante nós não somos esquecidos, nós estamos acompanhados, apoiados, acolhidos, curados, mas principalmente amados, porque o amor é curativo. Só o amor cura, só o amor transforma. E isso não tem a ver com deixar de doer, com ficar mais leve ou mais fácil, mas tem a ver com transformação, com evolução, com seguir em frente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos sair em silêncio, levar essas reflexões para a nossa semana e para aqueles que nos encontrarem pelo caminho, através do nosso olhar, possam sentir a presença de Jesus. Boa noite e muito obrigada pela noite.